Take Café, o podcast do Diário de Notícias sobre tecnologia e tudo o resto. Olá, Ricardo. Oi, Filipe, tudo bem? O meu nome é Tudo Filipe bem. Gil. Aqui temos, como temos sempre aqui o Ricardo Simões Ferreira e estamos Olá. no terceiro episódio da segunda Da série. segunda série. Que no... Para quem está a contar, ou o 30º. Ok, vamos dizer Sim, isso. Vamos dizer é isso assim, mesmo, o é isso terceiro mesmo. episódio da segunda série, exatamente. E hoje temos como nosso convidado André Marques da Silva. André Marques da Silva, exatamente. Que- Muito bem-vindo, André, e obrigado por ter vindo. Obrigadíssimo. Obrigado pelo convite. Uhum. E hoje vamos falar sobre a Apple. Sim, porque o André Marques da Silva é exatamente presidente, CEO. Diga lá, exatamente André Marques da Silva da GSM Store. Exatamente, eu sou O grupo. fundador, se quiser, e Ok. CEO da IMS Store, que é, digamos, o principal Apple Premium Reseller de Portugal, digamos assim. O que é o Apple Premium representante da Apple em Portugal. Representante premium da Apple em Portugal. Pronto. Isto porque a Apple tem uma estrutura para Portugal ligeiramente diferente. Ou seja, a Apple não está verdadeiramente em Portugal como Apple, não é? Se eu bem entendo. Não é bem assim. Então, pronto, explique-nos, por favor. Pronto, lá É está. bem assim. Porque... A Apple existe em Portugal, existe Uhum. uma Apple Portugal, existem pessoas que trabalham para a Apple que trabalham numa empresa chamada Apple Portugal. Mas não tem lojas próprias, não é? Não tem lojas próprias. Pronto, era aí que eu queria São chegar. coisas diferentes. Mas tem a Mas eu- loja online. E tem uma loja online que não é portuguesa, Ok. é uma loja online da Apple, Internacional. internacional. E, portanto, em Portugal, a distribuição da Apple é feita pela online, obviamente, que é um site internacional, e pelos parceiros Apple, Uhum. ok? Para além, obviamente, dos grandes distribuidores como a FNAC, a Vorten Exato. e outros. Mas pronto, é feita assim. Não existe o chamado Apple Store. Exato. Uhum. Aquela é a Apple Store que nós Aquela vemos, por Apple exemplo, em Store. grandes lojas, em grandes cidades como Pronto. Londres, Nova Iorque. Londres, Nova Iorque, Pronto. Madrid, existem umas Apple Stores, Exato. que são aquelas lojas que vocês, Uhum. nós todos ficamos Sim. impactados, digamos Exato. assim. Nós Mas temos a GMS Store em Portugal que também, pelo menos eu tento que impacte as pessoas da mesma forma. Quantas lojas é que vocês têm agora? de Nós momento? temos 10 lojas, Ok. mais uma loja online. Ok. Também temos uma loja online. Eu tenho uma curiosidade, que a Apple durante muitos anos, como disse, era vendida nos grandes retailers, nos grandes retalhistas. Não havia uma loja com o logotipo da maçã à porta. Havia corners, não é? Ou se havia, não me recordo, confesso. E eu sei que você... Ou seja, havia... Agora estou-me a recordar. Isto é o bom estarmos a gravar isto. Havia, mas foi antes de vocês aparecerem no mercado. Exatamente. É um Conta-nos bocado a história, como é que vocês, se faz favor, como é que vocês surgiram no mercado e como é que vocês, de um momento para o outro, passámos Olha, a ter 10 lojas. Nós, esta empresa é fundada pelo meu pai em 1980 e trabalhamos no retalho automóvel ainda hoje. Sim, ok. E, portanto, começou em 1980 com uma representação da Fiat e por aí fora, e hoje em dia representamos cerca de 15 marcas de automóveis. Houve uma altura, em 2010, no meio de uma crise, que é aquilo que nós estamos mais do que habituados em Portugal, mais uma. Mais uma. Esta era uma crise, foi uma crise do subprime, uma crise profunda, em que o mercado automóvel na altura caiu 70% à volta disso. E nisto, por acaso, o meu pai na altura vai a Nova Iorque e vê a tal Apple Store de Nova Iorque, da Quinta Avenida, aquela que tem o triângulo, Uhum. e liga-me de lá, exatamente dentro da loja, pergunta-me, pá, o que é isto? O que é isto? O que é esta marca Apple? Pá, eu estou completamente fascinado com isto. Pois, eu já estive nessa loja, digo-lhe, realmente é uma coisa extraordinária, é uma marca extraordinária. E olha lá, e vê lá isso em Portugal, como é que isso está distribuído em Portugal? Achas que isto tem mais, achas que podemos, alguma forma de nós podemos entrar neste negócio? Como é que isso está em que estado de maturação está o negócio em Portugal? Já existem muitos distribuidores ou não? E aí comecei a olhar, comecei a pensar nisto e comecei a ver o que é que havia na altura. E na altura, estamos em 2010, existiam muito poucas lojas, a Apple já cá estava, mas existia um parceiro que tinha uma loja, era um parceiro da Madeira, que tinha uma loja na 5 de Outubro e uma loja no Colombo. E havia uma loja da Ongoing na Rua Garrete. Haviam estas 3 lojas, mais nada. E portanto, sentia-se já naquela altura que havia margem, porque a marca já começava a ter já tinha uma preponderância em todo lado,
E estava a crescer muito. E, Foi numa altura que começou a sair de nicho, não é? Porque até lá... sair do nicho, começaram a sair do Pelo menos nicho cá em nessa Portugal. altura, sim. E depois, a partir daí, começámos a perceber como é que era, fomos, obviamente, saber nas lojas como é que correu o negócio, essas coisas, e depois chegámos a falar até que conhecemos as pessoas que representavam a Apple em Portugal, que estavam também à procura de parceiros, e pronto, e foi na altura um match perfeito. Para contextualizar, em 2010 o iPhone estava na 4ª geração. Estávamos com o iPhone 4. Vim confirmar. Em 2011 é lançado o iPhone 4S. Portanto, ou seja, já estava o flagship, para todos os efeitos, o produto flagship da Apple já estava Lançado. completamente lançado. E, E Portugal, nós, na altura, veja lá, quando nós abrimos o negócio, nós não vendíamos iPhones. Só mais tarde é que começamos a vender iPhones. na altura vendia o Max, portanto, Vendíamos tudo o computador. resto menos iPhones. E há uma razão específica? Havia assim o programa, mas depois mudaram o programa e, claro, na altura, quando mudou, as nossas vendas dispararam, não é? Porque o nosso principal produto, o principal produto que vende mais, Ainda hoje. ainda hoje, é o Não, iPhone. aliás, neste momento, já é um assunto que podemos já, se quiser saltar Força, para aí, força. neste momento, o produto da Apple é o iPhone. De acordo, pelo menos, com as contas que eles tendencialmente vão apresentando. A Apple, hoje que estamos a gravar a 3 de novembro... Apresentou, por acaso, apresentou- contas há pouco tempo. Exatamente, Foi. apresentou contas ontem, ou anteontem. Foi. A faturação até desceu ligeiramente, mas os lucros aumentaram. E aumentaram ligeiramente. Sim, desceu ligeiramente, mas os lucros aumentaram. Portanto, significa que eles conseguiram, de alguma forma, reduzir vendas, de alguma forma, mas conseguiram fazer uma um explicação. streamlining. O streamlining qual é? Vendeu ligeiramente menos Uhum. iPhones, mas compensado com serviços. Exatamente. Ok. O Apple Pay hoje em dia já representa 20% da faturação da Apple, que é uma coisa extraordinária. Uhum. O que significa, o que é uma excelente gestão do ponto de vista de serviço online que eles estão a conseguir fazer. Portanto, ou seja, no fundo são serviços que praticamente não requerem custos internos, não é? E com isto eles conseguem ganhar mais dinheiro. No entanto, o iPhone continua a ser o produto Produto rei, digamos assim. e do qual eles mantêm a grande dependência. E isto leva-me a uma pergunta de qualquer forma. É que isto mantém-se assim há 5 anos, 7 anos? Sim, eu acho que desde que nós vendemos, eu não vou falar pela Apple, nem Claro, posso obviamente. falar pela Apple, mas falo pela Game Store, desde que nós representamos a Apple e desde que nós começámos a vender o iPhone, sempre foi o produto rei. Quer dizer, a média, o que representa em termos de faturação é mais ou menos 50% sempre. E a Não seguir? falta disto. Desculpa, e a seguir iPads? Não. Não? Apple Watch. Exato. O Apple Watch é um produto que se fala pouco, mas é um produto que tem muita importância na Apple. Tem muita importância, não só enquanto panóplia de produto para fechar a oferta de produto, mas em rentabilidade para nós é um produto muito interessante. Ok. Agora, não há aqui um risco, ou seja, ao manter... É um bocadinho como aqueles países cujo rendimento é todo, sei lá, o café. Depois de um dia em que de repente deixe de vender café, percebe o meu ponto. Ou seja, não há aqui um risco em não conseguir diversificar. Ouça, eu ouço falar do risco da Apple deixar de ser a empresa número 1 Eu sei. da tecnologia desde o primeiro momento em que comecei a trabalhar com a Apple. Uhum. E eu trabalho com muitas marcas. Uhum. Não conheço nenhuma marca como a Apple. Em tudo. E, portanto, a dependência do iPhone é natural, porque o iPhone é a continuação do nosso braço. Ou seja, não há ninguém que não precise do iPhone todos os dias. Se vocês pensarem que saem de casa sem a carteira, podem sair. Até porque têm os cartões no Sim, iPhone. hoje em dia. Sim. Sem os óculos, também podem sair. Sem o que quer que seja, podem sair, menos sem o seu iPhone. Sim, O smartphone para nós hoje em dia Sim.
é fundamental. Nós sentimos perfeitamente, parece que o nosso mundo acabou quando nós, por alguma razão ou por alguns momentos, ficamos sem um iPhone. Esse é o raciocínio relativamente a qualquer smartphone hoje em dia, e lá está, é a lógica que, tal como o Tim Cook, o CEO disse bem o nome, não disse? O CEO ele às vezes baralha. O Tim Cook, o CEO da Apple, que diz que o iPhone mantém-se o smartphone perante o qual todos se comparam. É verdade. E sabe, consegue explicar isso? Você, por acaso, tem alguma dificuldade, você nem sequer tem eu tenho alguma dificuldade. Não, eu tenho alguma dificuldade em explicar isso. Eu, enquanto Android user, tenho alguma dificuldade em explicar isso. Agora ficou bem interessante. Não, eu, enquanto Android user, tenho alguma dificuldade em explicar isso. Porque o que eu francamente vejo é em muitas coisas os iPhones andarem um bocadinho a correr atrás do prejuízo. Aliás, já tivemos conversas sobre isso aqui. Noutras coisas não. Ou seja, sem dúvida que há algumas coisas que a Apple consegue fazer precisamente com a capacidade que tem, não apenas de controlar a produção toda e de ter um ecossistema absolutamente fechado. Está a ver que está a tocar em algumas... Não, sem dúvida nenhuma. Isso muda tudo. Mas, como por exemplo, francamente a única que verdadeiramente me ocorre é o sistema de... iOS, que é o sistema onde é que está, que é aquele sistema de onde é que está o meu aparelho, o Where's My Device, que de facto lhes permite fazer uma coisa que o Android, por ser um sistema totalmente aberto, não consegue fazer de uma forma tão eficiente. Sim, encontrar o facto de sim, os devices, as pessoas, etc. Até mesmo com as tags. E com as tags. Mas não é só isso. Posso interrompê-lo? Não, pode e deve, por favor. O sistema operativo Apple, que é o iOS, é um sistema concebido para ser fechado. Certo. Só funciona nos produtos Apple. E por isso é um sistema muito melhor do que o sistema Android que você usa. Certo. Porque tem muitos menos bugs, porque é tudo muito fácil de utilização, porque você liga e desliga um iPhone, um iPad, um iMac, tudo funciona na perfeição. Isso ajuda muito o utilizador. Relativamente a essa parte do iMac, podemos agora discutir a questão de, por exemplo, terem entrado em sistemas em que, a dada altura, eu por acaso tenho dúvidas que o Steve Jobs, se ainda fosse vivo, tivesse deixado que isso acontecesse, em que a dada altura os acessórios dos iOS deixaram de funcionar nos iMacs e coisas, nos Macs e coisas desse género, em que foi para mim uma quebra absolutamente estranhíssima dentro do universo Apple. Quando lançaram os primeiros Macs já só com uma porta USB, mas em que depois, que até criaram junto dos fãs alguns problemas, em que começaram a obrigar nos Macs os fãs a ter que andar com bolsas e bolsas de acessórios. Aliás, de tal forma que recuaram nos novos modelos, e em que alguns dos acessórios depois dos iOS deixaram de funcionar nos Macs, criando no fundo quase dois universos separados. E eu tenho dúvidas, francamente, que se o Jobs, em termos de experiência do utilizador, tivesse deixado que isso acontecesse. Mas isso é uma à parte. Dito isto, eu concordo de facto com isso, eu tenho que concordar com isso, em termos de utilização e em termos de capacidade de, por exemplo, há uma coisa que neste momento é possível fazer e que, aliás, por exemplo, a Microsoft tinha a obrigação de ter conseguido fazer isso primeiro, que é, por exemplo, a capacidade hoje em dia de utilizar um iPad como a segundo ecrã, só através de software, como segundo ecrã para um iMac. Ou seja, em que tu podes utilizar o rato, passar o rato de um ecrã para o outro, que é uma coisa que eu acho que nem sequer há muita gente a utilizar, mas é um gimmick puramente de software, muitíssimo útil. E que são pequeninas coisas muito interessantes que é possível de facto fazer com o Mac e nesse universo, e que eu acho que até devem ir mais longe. Dito isto, o meu ponto é que quando pensamos, por exemplo, que uma coisa tão simples quanto um leitor de impressão digital debaixo do ecrã, que eles teimam em não colocar, eu não consigo perceber porquê. O USB-C, o standard do USB-C, que só foi colocado agora porque a União Europeia os obrigou, literalmente. Ou seja, há um conjunto de standards que
teimam em Mas isso até é não fácil avançar. perceber Eu quando não você, consigo perceber porquê. quando você é a empresa número 1, Eu sei. os standards é a Apple, não são os outros, e portanto e dificilmente vão admitir que os standards deixaram de ser o que eles fazem. Enquanto Portanto, sim, eu eu estou nesta coisa, nem sequer estou a defender a Apple, estou a pôr-me como observador. Sim, mas, mas eu, para mim, na minha perspectiva de consumidor, eu às vezes tenho que olhar e a minha atitude acaba por ser, pronto, lá estão eles a brincar sozinhos. Mas é um bocadinho o Steve Jobs e agora o Tim Cook brincam muito sozinhos. Eles fazem, e foi a brincarem sozinhos que eles fizeram a maior empresa do mundo. Portanto, que teve quase a falir até uma dada altura, e teve quase a falir até o momento em que eles decidiram até o momento em que o Steve Jobs voltou outra vez. Voltou outra vez e eles decidiram pôr Intel dentro. Isso é tudo verdade. Voltou e depois transformou a empresa numa empresa global que hoje é. E o Tim Cook pegou naquilo que parecia uma empresa... parecia que seria impossível continuar aquilo que o Steve Jobs fez e a verdade não. E tornou-se um líder extraordinário. Extraordinário, absolutamente incrível e é absolutamente invejável. Mas e agora aqui uma declaração não de interesses, mas ao contrário do Ricardo, e quem nos ouve já há 30 episódios sabe disso, sou utilizador de Mac, não no trabalho, mas pessoalmente, uso iPhone, tenho computador, tenho em casa, e recordo-me com alguma nostalgia, e se calhar não é mais do que isso, das keynotes que o Steve Jobs fazia, que são estudadas hoje em dia por imensos oradores e por pessoas de outras áreas que nada têm a ver com tecnologia. E aquilo que eu sinto, esquecendo agora a parte de Filipe jornalista, mas a Filipe consumidor, é que o time está a fazer um trabalho fantástico, em termos de os números estão aí, mas parece que perdeu um pouco a magia. O que é contradicente ao mesmo tempo, porque parece que as vendas aumentaram quando a magia desapareceu e tornou-se uma coisa mais eu acho que isso... normal. Olha, eu acho que nós que trabalhamos marca todos os dias e repare, nós, enquanto parceiros Apple, não temos muito mais informação do que vocês têm como jornalistas. Acredito. Aliás, essa muito pouca informação. Fechadíssima, ninguém tem. E eu estou aqui a falar com vocês, mas vocês nunca terão aqui nenhum representante da Apple a falar com vocês. De certeza. Eles não são, não têm ordens para isso. Uhum. Como há sítios, têm que pedir autorização para quase tudo. Uhum. Lembro na pandemia que eles tiveram muito mais tempo em casa do que todos nós. Nós já estamos fora e eles não tinham ordens enquanto... Sim, é muito americano, não é? Muito americano. Muita regra, e a empresa é muito sexy para fora, os produtos são todos muito sexy, mas eles lá dentro são muito rígidos. E isso também é fácil de perceber. Você ter uma empresa a funcionar desta dimensão, se não for rígido, não funciona, não é? Sim. Mas sem me esquecer do ponto... Não, a questão é que se não se perdeu um pouco a magia... a magia. Pois, a magia você se calhar não repara, mas se você me disser... Quer dizer, a maior parte das pessoas olham e dizem assim, o Steve Jobs apresentou quase todos os produtos Apple que estão a funcionar hoje em dia. Quase todos, menos o Apple Watch, foi já apresentado pelo Tim Cook. Exato. Que é um produto extraordinário. Sem dúvida nenhuma. Os AirPods também não foram apresentados por ele, é outro produto extraordinário. Mas pronto, as pessoas esquecem-se um bocadinho, porque havia obviamente à volta do Steve Jobs, o Steve Jobs era quase um deus. Sim, um guru da tecnologia, que foi realmente uma coisa extraordinária, dificilmente igualável. Mas a magia continua em pequenos detalhes. Quando me dizem qual é a diferença da Apple, a Apple é exatamente nos detalhes. Se forem à nova loja do Colombo, nós abrimos, que é a primeira app, a Premium Partner, que nós abrimos há uns meses atrás, vocês percebem o que é a magia, o que é que faz a Apple ser diferente dos outros. Exemplos, por exemplo, para quem ainda não foi. O exemplo é muito simples, a iluminação da loja. Okay. É uma coisa extraordinária. Você vai a uma loja qualquer de um concorrente nosso, seja da Samsung, seja do que for, de outro chinês qualquer, a Samsung não é chinesa, mas é completamente diferente. O setup de produto, a forma como o produto está colocado em cima da mesa, toda a disposição dos móveis, tudo é diferente, ou seja, eles estão
atenção ao detalhe, no retalho, estão muito à frente, não é só da tecnologia, de qualquer outro retalhista. Estão realmente, eles são uma empresa que pensam 10 anos à frente. E esses detalhes fazem a diferença quando você entra numa loja para comprar um produto, tudo conta. Não é só o produto que você vai comprar. Havia inclusivamente aquela, e eu vou dar isto, eu não tenho a certeza destes números, mas havia uns números que se dizia que a Apple gastava 65% do budget em marketing e 35% em research and development. Não sei se isso é completamente verdade. Eu não sei se isto é verdade. Eu não sei. A única coisa que eu quero chamar a atenção é a atenção ao detalhe. E a atenção ao detalhe estão nessas pequenas coisas. Eu vou-lhe dar mais um exemplo de uma atenção ao detalhe. Você, quando recebe o seu iPhone, quando abre a caixa do seu iPhone, o tempo de espera da abertura de caixa, aquele tempo de espera é estudado ao pormenor, tudo isso é estudado ao pormenor, de forma a criar aquele suspense quando você abre e vê. É um bocadinho quando você compra um relógio qualquer, um Rolex, por exemplo, em que aquele tem aquele momento. Todos esses pormenores são estudados ao pormenor e faz com que a marca seja a marca mais inspiracional que existe. Isso faz a diferença. Mas vocês, para este tipo de lojas, já agora aproveito para me explicar qual é a diferença entre esta e as outras, mas vocês devem ter dossiês e dossiês de guidelines que têm que ser seguidos para ir de acordo com aquilo que a marca pretende. Não é exatamente isso. Não? O que é que eles fazem? Eles desenham a loja toda. Cupertino desenha, nós preparamos a loja para receber todo o design e os móveis, que já são... É sempre a mesma empresa que vem montar, mas todo o design da loja, quer dizer, a arquitetura interior da loja, é feita pelos arquitetos e designers da Apple, portanto. E depois toda a colocação do produto é milimetricamente em cima da mesa, estudada por eles. Portanto, nós só temos que seguir o que eles... E temos que, obviamente, cumprir, porque nós, obviamente, temos auditorias, eles vêm a ver se as coisas estão de acordo com o que eles querem. Portanto, sobre os guidelines são simples, são estas. E, obviamente, que depois... Isso tudo conta para a experiência de loja. Obviamente que temos muita formação, a nossa equipa tem uma formação quer de produto, quer comportamental, que depois faz a diferença, não é? Isso vai em conta de uma pergunta que eu tinha para fazer. As pessoas que lá trabalham têm formação específica para responder às dúvidas dos clientes? Portanto, tipo, isto não funciona, agora cliquei não sei aonde. Pronto. Como é que essa formação acontece? Eles são técnicos, os genius, penso que são... Eles não são técnicos, eles são especialistas Apple, não é? Mas eles têm a mesma formação. E essa formação é dada por quem? Como é que os genius são formados? Essa formação é dada pela Apple e depois nós internamente também damos uma formação comportamental, obviamente. Não nos podemos esquecer que nós temos uma média de 500 pessoas, 500 pessoas a entrar em cada loja todos os dias. Exato. E muitas delas com dúvidas, algumas podem ser dúvidas muito básicas, do género como atualizar o iOS, que também há, com certeza, mas algumas devem ser dúvidas complicadas. Em termos de experiência é muito dura, tem pessoas muito bem treinadas e com muita experiência, a experiência fica muito má, não é? E quanto à assistência técnica propriamente dita, como é que a coisa se processa? A assistência técnica é feita cá? Nós temos assistência técnica também, e estamos a alargar o nível de localizações para a assistência técnica. Temos na loja do Colombo, que é a primeira loja que tem uma experiência 360, que já tem lá a assistência técnica. Tem um laboratório próprio? Não é um laboratório, mas tem uma forma tem alguma forma de fazer a assistência técnica. Tipo trocar coisas básicas, tipo trocar um ecrã? Sim, coisas de trocar o ecrã, tudo isso. E, claro, problemas mais complicados não pode ser. Obviamente, sim, mas coisas muito simples como trocar um ecrã, consegue fazer. E agora no Chiado também já conseguimos temos espaço para isso, também temos assistência técnica. Ok. E se coisas mais complicadas, qual é que é a representação? Vai para a Espanha? Tem que ir para a Irlanda. É para a Irlanda? Ok. Queria-lhe, e como já foi aqui o statement de dizer que eu sou utilizador de iPhone no meu dia-a-dia, não sei se isso se transmite em vendas, mas há sempre, cada vez que há um novo modelo de iPhone a ser lançado, há sempre críticas que são feitas. Algumas pessoas ficam desiludidas porque estavam à espera que
vou brincar que também fizesse tostas mistas, outros, não é? Toda a gente espera que fizesse tostas mistas. Não, mas de facto, como utilizador, parece-me, a mim, e corrijo-me, que a Apple anda a fazer o mesmo telemóvel mais ou menos há uns 3 anos atrás, desta parte. Isto é aquilo que eu penso como utilizador. Quando recebe os seus clientes, nota essas críticas, nota uma indecisão entre, mas valerá a pena comprar o último modelo mesmo, quando se calhar o anterior também faz, e depois agora também... E depois há outra pergunta que eu quero fazer sobre os telefones em segunda mão, digamos assim, mas vou deixá-lo responder. Então, a Apple todos os anos lança um iPhone novo. Uhum. Tipicamente o lançamento dos iPhones novos passa-se em setembro, tudo por aí. E é aí que existe o evento Apple. Uhum. Corre ao lado de qualquer evento de tecnologia. A Apple corre sempre ao lado, não vai a eventos de tecnologia. Faz os seus eventos de tecnologia e apresenta os seus produtos. Normalmente já foi ao vivo, hoje em dia é uma coisa gravada, que todos nós assistimos, ou vamos ao site da Apple, ou vemos na televisão, enfim. Essas críticas eu ouço muito, mas o que é que acontece? Existem os chamados early adopters, são aquelas pessoas que trocam os iPhones todos os anos. Existem muitas pessoas hoje em dia que trocam o seu iPhone de 2 em 2 anos, ficam a perceber se existe ou não vantagens no novo iPhone. A Apple é muito conservadora em muitas mudanças. Ou seja, como o sistema iOS é um sistema muito bem feito e perfeito, dificilmente a Apple arrisca grandes mudanças para coisas que depois podem não correr bem. Como aconteceu com outras marcas, por exemplo, com a Samsung, lançou uma coisa e depois aquilo não correu nada bem, tiveram que tirar os produtos do mercado. E se você não vai assistir na Apple, a Apple é muito segura quando lança qualquer coisa nova. É difícil dizer se você fala como se a Apple estivesse quase num processo de estagnação, quase. As vendas não dizem, não é? Mas, as vendas não dizem. Este iPhone, em comparação com o 14, que eu vou trocando também todos os anos por um iPhone, há sempre melhorias. Ou seja, você tem que pensar que quem compra um iPhone valoriza. A maior parte das pessoas que valorizam hoje em dia são câmaras. Os clientes são clientes mais novos do que nós e valorizam estar live em todo o momento e tirar as fotografias. É isso que você assiste quando vai a um concerto, quando você assiste, quando vai a uma discoteca e vê um DJ a tocar, está tudo com o seu telefone ligado. As pessoas hoje em dia têm uma forma de estar que eu que tenho 50 anos, no meu tempo não era assim. Eu dançava com alguém, não tinha o telefone na mão e não estava a gravar nada. Hoje em dia estamos todos, inclusive eu, preocupado, quase que estou mais preocupado em que as outras pessoas vejam onde é que eu estou, em real time, do que eu estar propriamente a gostar do sítio onde eu estou. E, portanto, isso muda muito a forma como quais são as necessidades que as pessoas têm quando compram um iPhone. E a grande preocupação da Apple é sempre criar produtos para melhorar a vida das pessoas. Esse é o lema Apple. E, portanto, quando você pega num iPhone novo, uma das grandes preocupações é ter umas câmaras que sejam melhores que as anteriores. E são sempre melhores que as anteriores. Mas não é isso um campeonato um bocadinho... Este telefone tem 3 coisas que eu acho que são fundamentais. As câmaras que são melhores que o anterior, a bateria que é muito melhor que o anterior. Tem outra coisa que eu não ouvi ninguém dizer, que eu acho que é muito interessante, é que o telefone é muito mais leve que o anterior. E isso conta. Isso é verdade. Isso conta, muito interessante isso, porque conta imenso. Ter uma coisa muito pesada, você ao fim do dia está cansado. Sim. Até há pessoas que têm lesões nas mãos de coisas e, portanto, essa preocupação. Mas permita-me agora... não, eu só ia dizer que relativamente, eu concordo... Fotografias... relativamente às fotografias e relativamente à concorrência do Android, está mais ou menos on par. Apesar de tudo, não são as melhores câmaras do mercado, de maneira nenhuma, pessoalmente, tendo em conta aquilo que eu já testei. Não são de forma alguma as melhores câmaras do mercado, lamento, mas estão mais ou menos on par com as melhores câmaras do mercado, mais ou menos. Quer o S23, quer o topo da Xiaomi, a série 3 do topo da Xiaomi com as lentes Leica e o software da Leica, quer o Google depois com aquilo que a Google consegue fazer com a inteligência artificial lá metida dentro. E esta é a parte que a Apple
lamento. Mas esta é a parte que a Apple, para mim, está a perder o comboio, que é na introdução da inteligência artificial no software. E aqui eu acho que a Apple está a perder o comboio e eu não consigo perceber porquê. A não ser que eles agora para o ano venham com qualquer coisa. Por acaso o Tim Cook que é a introdução da inteligência artificial. Tim Cook disse que estavam a investir. Ele disse que estavam a investir, mas não se vê nada. Para já não. Mas de certeza que vai aparecer. Pois, mas para já, pronto. Para já não. Mas será mais desculpa interromper, será mais no Vision Pro, né? O Vision Pro. E eu acho queria que falar o Vision sobre Pro- isso. Queria falar sobre isso. Eu não tenho muito para falar sobre o Vision Pro. Não, eu ia só perguntar se já tinha experimentado. A minha pergunta sobre o Vision Pro já experimentou? Não experimentei. Com muita pena minha, não experimentei. E nós temos alguma dificuldade em Portugal que eu espero ultrapassá-la, é que o Vision Pro funciona com o Siri. Exato. E não temos Siri a falar em português. Exato. E esse é outro dos Portanto, pontos, outro dos pontos em que a Apple parece-me que continua a perder, que é também aí, que é nos assistentes digitais. Porque a Siri continua um bocadinho atrás da Alexa, em termos de montagem é mais fácil montar uma casa de inteligência artificial em cima de uma Alexa do que em cima da Siri, até por causa de todos os terceiros parceiros que funcionam mais facilmente com a Alexa e com o Google do que com a Siri. Eu sei, porque eu montei uma em cima da Alexa e até com o Google Assistant. E mesmo em termos de funcionalidades, e aqui sim, mais uma vez, a Apple perde por ser um sistema que brinca sozinho. Porque, e com isto acaba por aparentemente estar um bocadinho atrás, em termos quer da quantidade de coisas que se consegue fazer, quer da quantidade de pessoas, de parceiros com que se consegue trabalhar. Sim, eu com a Siri consigo trabalhar com a Bang & Olufsen, consigo trabalhar com a Sonos. Boa marca, Bang & Olufsen. Melhorou bastante nos últimos 20 anos, por acaso. Nos anos 90, mas agora melhorou. Mas agora, eu sei que representa a Bang & Olufsen, representou a Bang & Olufsen. É muito mas melhorou bastante agora com a revolução digital. Eu sou audiófilo, também experimentei muito Bang & Olufsen. So sorry. Mas melhorou muito agora com a revolução digital, é um facto. E aliás, eu comprei, sem antes vos conhecer, eu até comprei uma coluna Bluetooth da Bang & Olufsen e portanto daí eu dizer isto, mas só para concluir, e portanto, este para mim é que é o meu problema neste momento, é porque toda esta questão de serem um circuito fechado, depois o resultado depois tem este outro lado, que é acabam por quem entra no totalmente, como é o seu caso, no sistema Apple, está totalmente limitado às marcas com as quais elas brincam, no fundo. Pois é, mas o sucesso também passou por ser esse sistema fechado. O iOS é um sistema melhor que o sistema Android, porque é fechado. Sim, mas não. Eu tenho um contraponto para lhe fazer. Mas agora diga-me assim... O êxito do iPod deveu-se, lembra-se? Deveu-se ao facto de eles... Aliás, aparentemente o Steve Jobs não queria, mas convenceu-se a isso. O êxito do iPod deveu-se a eles terem-se aberto ao Windows. O Jobs aparentemente não queria e foi convencido a permitir que o iPod fosse compatível com o Windows. E uma das razões da revolução, infelizmente depois todos nós ficámos a ouvir música em pior qualidade, mas pronto. E uma das razões e a grande adoção do iPod foi precisamente porque até as pessoas que usavam Windows puderam usar o iPod. E eu às vezes pergunto-me se, eu sei, toda a gente compra iPhones. Não é toda a gente. Não, toda a gente. Você não compra, por exemplo. Não, pronto. Não é toda a gente, mas é uma grande maioria. Mas há uma grande adesão ao iPhone. Mas eu às vezes pergunto-me se esta receita... Mas essa adesão tem alguma explicação lógica. E você que está a querer encontrar explicações lógicas, mas há uma magia por trás disso que é difícil de explicar. É a explicação não racional. A explicação não racional existe. Isso conta muito. Sim. Você compra uma marca muitas vezes pela marca em si, porque isso lhe dá um bem-estar andar com essa marca, lhe dá um status. Certo. E a preocupação que eu lhe digo que a Apple tem, quantas marcas que você usa e gosta não tem, é por exemplo no design. Certo. Design, é por esses detalhes é que se traz. Tudo isso conta na... É algo que é pouco lógico. O que é pouco lógico? O facto de nós queremos tanto usar um telefone que é
mais caro. Hoje em dia já não. Hoje em dia já há uma panóplia de telefones que são iguais, são ao mesmo preço que o iPhone. Mas Há uns mais caros. até é mais caro. Muito mais caro. Muito mais caros. Mas a questão é, eu como consumidor, eu estou a falar como consumidor, onde é que está o trigger que me faz querer ter aquele telefone e não querer ter outro? É a tal magia da marca, é a mesma coisa que faz com que você compre um Rolex em vez de comprar outra marca qualquer de relógio. Um Seiko. Um Seiko ou outra marca qualquer. A Rolex é ali o telefone mais vendido do mundo, sabe qual é? Vocês dois não sabem, mas eu vou dizer, é o Apple Watch. Que passou quem? A Rolex. Exato, Sim, eu sei. eles veem, Ok. sim, o mercado, Portanto, a indústria é relojoeira olha para o Porque é que iPhone. o Rolex é Apple Watch. líder destacadíssimo nos relógios que não são digitais. Tem uma magia qualquer a marca que é diferente das outras. Podemos estar aqui horas a discutir o design de Não, marcas, tem tem uma toda a razão. magia Sim, qualquer tem que toda a é razão. diferente. Não é? Vamos para a indústria automóvel. O líder incontestável até há bem pouco tempo dos carros elétricos chama-se Tesla. Tesla tem imensos problemas de produto em si, de acabamentos, não sei o quê. Há outros carros que têm melhores acabamentos. No entanto, as pessoas querem comprar um Tesla. Exato. É verdade. É verdade. Não, eu no outro dia estava a Tesla conversar com um então tem dono. imensos Isso é a problemas. força da É verdade. marca. No outro dia estava a conversar que com não- um dono com um dono de um Tesla que contentíssimo com aquilo e que dizia que pronto, depois as portas não alinham bem. Mas, Isso mas pronto, curiosamente, olha, isso é curiosamente Nós porque- agora, por acaso, já agora detalhe, foi-se quando uma das marcas, eu sou um apaixonado por marcas e represento várias, e agora ficámos com uma marca que me parece interessantíssima, que é uma marca chinesa de carros elétricos chamada BYD, sim, é vossa. Não sabia que era que vossa. se alinha como o grande concorrente da Tesla. Porque as baterias, por exemplo, do Tesla são BYD. Portanto, é uma marca chinesa de carros elétricos que aparece no mercado, começou a ser comercializada em Portugal. Nós vamos representá-la também no Algarve, na nossa concessão no Algarve, e que esperemos que esteja uma marca que tenha uma magia parecida. é um Tesla killer. É um Tesla killer nesse aspecto, é um Tesla que é o grande concorrente da Tesla. E eu sei que não tem informação, mas acredita, mas estamos aqui estamos a conversar. Não é? Acredita que algum dia a Apple vai avançar com um automóvel? A Apple já te fez uma oferta há uns anos para comprar a Tesla. E o Elon Musk na altura não aceitou. Eu tenho pena, mas eu percebo o Elon Musk, no lugar dele também faria o mesmo. Porque a empresa hoje vale muito mais do que valeria na altura em que ele teve a oferta da Apple, não é? Mas acha que tem a ver com não será um bocadinho, passa a expressão, como outras marcas que fazem iPhones e também fazem frigoríficos? Perdão, iPhones não, fazem smartphones e fazem frigoríficos. A Apple Não é é a empresa já- que tem mais dinheiro em caixa. Foi a primeira empresa a passar um trilhão de dólares. Portanto, em cash, em reservas, que é um absurdo. Às tantas é difícil. O que é que se faz ao dinheiro, não é? Tem que começar a fazer outro tipo de investimentos. O setor automóvel é muito apetecível. Agora, a partir do momento que existe já uma Tesla, vamos entrar pelos carros elétricos. Quando os chineses estão a entrar muito fortes também com os carros elétricos, que tipo de inovação é que a Apple consegue trazer para um carro elétrico? Faz sentido? Não sei. Se calhar não faz. Perdeu. Se calhar aquele movimento de ter comprado a Tesla faria sentido naquele momento. Agora, se calhar já não faz. Agora, o sucesso da Apple também se faz pelo pouco produtos que tem. Você às tantas tinham, na altura em que os telefones eram só analógicos, tinha, por exemplo, uma Sony. Você não sabia o que é que a Sony vendia, porque vendia todo o tipo de eletrodomésticos, o Walkmans, frigoríficos, tudo. E depois acabou no que acabou. Exato. E esse é a Sony é um excelente exemplo de uma empresa que depois não soube de alguma forma acompanhar os tempos. Porque perdeu o mercado dos televisores. Perdeu para o Samsung. Há dois exemplos bons que você, e se calhar ia tocar nele. Foi a Sony perder o mercado das televisões quando passaram aos ao LEDs, plasma primeiro e depois aos LEDs. aos LEDs. Perderam para os coreanos. Hoje em dia o líder incontestável de coisa foi a Samsung durante anos, hoje em dia é a LG. Ok. De tal forma que a Samsung, como não consegue igualar a tecnologia OLED, já compra a LG. Muitas pessoas não sabem disto. Sim. A Bang & Olufsen, que é outra marca que eu represento também,
também o televisão é uma OLED topo de gama da LG. Okay. Portanto, isso é uma história de que quando a Sony... E há outra história que é a história da Nokia. Sim. Que era líder em E a outra é a história da gostável, Nokia, óbvio. Claro. e de repente perdeu porque não acreditou nos smartphones. Acreditou que as pessoas não iam querer trocar mails, não queriam, iam só querer fazer quase chamadas telefónicas. E, portanto, perdeu o comboio. No momento em que perdeu o comboio, perdeu o comboio. Claro. Eu só queria fazer uma última questão, porque já estamos aqui com esta conversa, já está a alongar, apesar de eu achar que é de interesse de quem nos está a ouvir. E depois, se quiseres rematar tu com uma questão, eu vou só fazer um contraditório, como jornalista tenho que o fazer. O que é que corre pior no negócio em Portugal? Qual negócio? No negócio da Apple. O que é que corre pior? Qual é a maior dificuldade que vocês têm? Dificuldades, o mercado é pequeno, não é? Apesar de tudo, o mercado é pequeno. Apesar da potência natural que os portugueses têm para a tecnologia e apesar de amarem a marca, que é uma love brand da Apple, o mercado é pequeno. Portanto, eu gostaria imenso do mercado tivesse escala, que pudesse ter em vez de 10, 20 lojas. E, portanto, mas o mercado é muito pequeno e, portanto, está muito maduro já. Tem muita concorrência. Isso é uma coisa que me corre mal. Tem muita concorrência que faz muitas asneiras. As FNACs, as Vortens fazem muitas asneiras. Vendem mal o produto. Desvalorizam o produto também. E, portanto, isso não corre tão bem, não é? E a concorrência online para vocês não é um problema? Ou seja, eu acho interessante porque eu acho interessante, tem 10 lojas, não é? Sim, ainda vamos abrir mais físicas, algumas. Ainda vão abrir mais algumas. Mas, portanto, mas não vamos chegar às 20. Mas isso significa que, de qualquer forma, as lojas físicas continuam a ser importantes. Fundamentais. Mas isto num mundo em que, e para pessoas que, em princípio, serão tech-savvy, no fundo, pessoas que são viradas para as novas tecnologias, a mim até me surpreende como é que as lojas físicas continuam a ser tão importantes. Quer dizer, que o toque, o ter estes produtos na mão ainda continua a ser tão fundamental. A experiência de loja não é repetível online. E, portanto, a Apple continua a investir em lojas físicas porque é totalmente diferente você sentir a marca num ambiente em que fala com uma pessoa especialista da Apple, em que sente o produto na mão, do que comprar uma coisa online. Não tem comparação. Apple e outras marcas, você vai assistir, que continuam a investir em lojas físicas. E você vê isso em muitas lojas, especialmente de luxo. Vê muito que a experiência de loja continua a ser fundamental. Nós, durante a pandemia, assistimos toda a gente a comprar online, não é? Nós, inclusive, eu tive que aumentar drasticamente as lojas fechadas. Quando fechámos a primeira vez, fechámos as lojas todas e depois abrimos uma, porque nós somos considerados bens de primeira necessidade e, portanto, não tínhamos de estar fechados, mas estavam muito assustados, tive que fechar as lojas. E as pessoas compraram todas online. Eu vendi sensivelmente o mesmo do que vendo com as lojas abertas. Não o fez repensar no modelo de negócio? Fiz, mas o problema é que as pessoas também não querem estar em casa. Você não quer comprar coisas online, você quer comprar online, mas quer comprar também físico. Você não quer estar... que não hajam lojas físicas, você quer ter interação com pessoas, não quer estar fechado em casa. As pessoas não são feitas para estar fechado em casa e por isso é que as lojas físicas continuam a fazer sentido. Existem lojas online e vão continuar a existir e o mercado tem tendencialmente as pessoas a comprarem muito online, mas não vão desaparecer as lojas físicas. As pessoas não querem. E essa é a principal razão. Bom, também haverá aquelas pessoas que se calhar vão lá, vêm, mexem, não sei o quê, e depois a seguir vão comprar online. Também há muito disso, há muito chamado click and collect, você pode fazer experiência e depois comprar online, mas gosta de ir à loja ver. É a mesma coisa quando você compra um carro, você não compra um carro online, é difícil comprar um carro online. Você quer ir à loja, quer dar um pontapé nos pneus, quer falar com alguém. É normal, é? Muito bom. Certíssimo. Muito bem, André. Foi um gosto. Obrigado, André. Muito obrigado. Obrigado por presença. Obrigado. Até à próxima. Ricardo, voltamos em breve. Voltamos em breve e obrigado a todos os que nos ouviram e viram. Muito obrigado. Obrigado.